Irmãos queridos, esse é um momento especial que nós compartilhamos a palavra do nosso Deus. E eu convido você para a nossa caminhada. Nós estamos numa série chamada Filho Meu, Cuidado, tá certo? Essa série está baseada no livro de Provérbios, né? No livro de Provérbios. Filho Meu, Cuidado. Você sabe que nós já tratamos alguns temas de Provérbios. Filho meu, cuidado com a ganância. Filho meu, cuidado com a ignorância. Filho meu, cuidado com a arrogância, né? E no último encontro, filho meu, cuidado com a indiferença. E hoje nós queremos trabalhar mais um tema, seguindo essa série baseada em Provérbios, tá? Então eu convido você, Provérbios, capítulo de número 4, tá bom? Abre aí sua Bíblia, seu aplicativo de celular. Se você não tem a possibilidade de abrir o aplicativo de celular ou não tem uma Bíblia aí acessível a você, então com muita atenção a leitura da palavra de Deus. Eu vou ler Provérbios capítulo 4, do verso 1 ao 9, mas nós vamos usar o capítulo todo até o verso 27, tá bom? Então, para podermos ganhar tempo, eu vou ler Provérbios 4, de 1 a 9, mas nós vamos utilizar, com a graça de Deus, permitido o Senhor, até o 27, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento, estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa ocasião, meus queridos irmãos. Provérbios capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, mas utilizaremos até o verso de número 27, até o final do capítulo. E o tema da nossa reflexão de hoje é: filho meu, cuidado com a negligência. Filho meu, cuidado com a negligência. Você vai falar: pera aí, pastor. Semana passada você falou: filho meu, cuidado com a indiferença. Agora você está falando: filho meu, cuidado com a negligência, mas não é a mesma coisa? Eu estou usando com sentidos um pouquinho diferentes, tá bom? A indiferença fala da falta de sensibilidade, da falta de interesse, tá certo? Do desdém, do tanto faz como tanto fez. Mas hoje, a negligência é a falta de cuidado, é a falta de atenção, é a falta de zelo. Então, de maneira muito específica, eu estou fazendo diferença entre esses dois termos, que às vezes podem, de repente, ser sinônimos para algumas pessoas, né? Então, a semana passada nós falamos sobre, filho meu, cuidado com a indiferença, né? No sentido de falta de sensibilidade, falta de interesse, né? E tanto faz como tanto fez. Não, mas hoje nós estamos falando de, filho meu, cuidado com a negligência, com a falta de cuidado, com a falta de atenção, com a falta de zelo. E aqui, de maneira muito específica, obviamente que é essa falta de cuidado, falta de atenção, falta de zelo em relação à sabedoria, tá? Então aqui nós vamos destrinchar, né, esse tema, ou expor esse tema. Não sejas negligente em relação à sabedoria acumulada, né? Não sejas negligente em relação à sabedoria acumulada. É o que nós vamos observar exatamente nessa primeira parte do capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. O que é que nós temos de maneira resumida aqui? Se nós fôssemos ilustrar: sou eu, pai, ensinando meu filho aquilo que eu aprendi com meu pai. É exatamente isso. Sou eu, pai,
João, ensinando meu filho, ou os meus filhos, João e Heitor, aquilo que eu aprendi com meu pai, Levi. Tá certo? Para resumir é isso. Ou seja, uma sabedoria acumulada. Eu estou passando uma sabedoria que eu recebi do meu pai agora para os meus filhos. Então a palavra é: não negligencie a sabedoria acumulada. Não faça isso. Não negligencie, filho meu, cuidado, para que você não negligencie essa sabedoria acumulada, que eu aprendi com o meu pai e que agora eu estou passando para o meu filho. E que se o meu filho não for negligente, haverá de passá-la para o meu neto. E depois, o meu neto não sendo negligente, haverá de passá-la para o meu bisneto, e assim sucessivamente. Então observe, filho meu, não negligencie a sabedoria acumulada. Acumulada. Por quê? Porque ela é fruto de experiência. Ela é fruto de experiência. Ela é fruto de vivência. Ela é fruto de coerência. Olha só que surpreendente. Primeiro, verso 1 e 2, ela é fruto de experiência. O texto diz que o pai é aquele de quem vem a instrução, de quem vem o entendimento, de quem vem a boa doutrina e de quem vem o ensino. Então você observa que é fruto de experiência. O texto diz: ouvi, filhos. Você observa? Ouvi, filhos, a instrução do pai. Estai atentos, mais uma vez, para conhecerdes o entendimento que vem de quem? Desse pai que está instruindo. E também, porque vos dou, o pai dizendo, vos dou boa doutrina. E depois, não deixes o meu ensino. Olha só que surpreendente. Muitos termos nessa primeira abordagem mostram uma palavra chamando a nossa atenção para não sermos negligentes. Ele diz: ouvi, filhos, ficai atentos e não deixeis. Então esses termos estão chamando a atenção para que nós não negligenciemos a sabedoria acumulada. Primeiramente, porque ela é fruto da experiência desse pai. Desse pai por meio de quem nós recebemos instrução, por meio de quem nós recebemos entendimento, por meio de quem nós recebemos boa doutrina, por meio de quem nós recebemos o ensino. É surpreendente, eu tenho falado com vocês nessa série, que muitas vezes o sábio de Provérbios usa a expressão filho meu, que pode se referir a um pai instruindo os filhos, ou pode se referir a um mestre instruindo os seus discípulos. Mas aqui ele foca de maneira muito específica no pai. A figura aqui já não é o mestre, já não há essa abertura para o mestre. Ele direciona de maneira específica para a figura do pai, né? Mostrando a experiência desse pai como alguém vivido, como alguém experimentado, né? Que vai dar instrução para o filho, de quem virá entendimento, de quem virá boa doutrina e de quem virá o ensino. Então, esse primeiro aspecto muito importante da gente observar, né? A gente não deve negligenciar a sabedoria acumulada, porque ela vem do pai. Aqui a figura usada é a figura do pai, né? E é fruto de experiência. Segunda questão, ela é fruto de vivência. Esse pai, ele tem experiência porque ele aprendeu com o seu pai. Hoje ele é pai, mas ele aprendeu com a avó dos seus filhos. E é lindo como ele conta isso. A partir do verso 3 ele vai contar: quando eu era filho, eu estou falando com vocês, meus filhos, mas quando eu era filho, na companhia do meu pai, tenro e único, diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Então não é fruto só de experiência, é fruto de vivência. Aquilo que ele viveu com o seu pai, avô dos seus filhos. E o seu pai, avô dos seus filhos, já ensinava ele e dava a ele palavras, né, que conduzia ele a não ser negligente em relação à sabedoria. Olha só que interessante. Retenha no teu coração as minhas palavras. O pai dele dizia para ele: guarda os mandamentos e vive. O pai dizia: adquire sabedoria, adquire entendimento. Não te esqueça as palavras da minha boca, nem delas te apartes. Olha, tudo palavra no sentido de alertar para que você não seja negligente em relação à sabedoria. Dizendo o pai dele a ele: retenha no coração as minhas palavras, guarda os mandamentos,
adquire sabedoria, adquire entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria. Tudo isso ele ouvia do pai. Ele vivenciou isso com o pai. E hoje, como um experiente que é pai, ele instrui os seus filhos. Então, nós não devemos negligenciar a sabedoria acumulada, porque ela é fruto de experiência, mas também é fruto de vivência. Ele viveu isso, ele ouviu isso do seu pai, avô dos seus netos. Olha que coisa surpreendente. E o pai dele dizia mais. O pai dele dizia para ele reter, para ele não ser negligente em nenhum momento com a sabedoria, e dizia que isso era benéfico para a vida dele. Dizia assim: ela, a sabedoria, te guardará. Ama a sabedoria e ela te protegerá. Olha só o que ele diz. Ama essa sabedoria e ela te protegerá. Diz mais no verso 8. Estima ela e ela te exaltará. Abraça a sabedoria, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então ele dizia o que deveria ser feito e por que deveria ser feito. O pai dele dizia para ele, né? O avô dos seus netos dizia para ele: olha, você não seja negligente com a sabedoria, ama a sabedoria, ela vai te proteger, estima ela vai te exaltar, ela vai dar um diadema de graça, uma coroa de graça, uma coroa de glória ela vai te entregar. Há benefícios para quem não negligencia a sabedoria. Então a sabedoria é fruto de experiência e é fruto de vivência, é uma sabedoria acumulada. Eu, como pai, passo para o meu filho aquilo que eu aprendi com o meu pai. É uma sabedoria acumulada, que passou de pai para filho e de filho para neto. E deve passar de neto para bisneto e assim por diante. Assim deve ser quando nós entendemos que não deve ser negligenciada. E ela é fruto não só de experiência, e não é só fruto de vivência, mas é fruto de coerência. Há uma coerência nisso, porque ela está pautada no princípio. O verso de número 7 diz: o princípio da sabedoria qualquer, adquire sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire um entendimento. Né? Você coloca ela como alvo da tua vida. Tudo que você tiver, empenha no sentido de buscar, de adquirir, de possuir sabedoria. Né? Usa o teu tempo, usa a tua saúde, usa a tua energia, usa a tua influência, usa as oportunidades que Deus dá. Usa os recursos materiais, financeiros, para tornar-te sábio, certo? Porque os benefícios, como eu já disse, né, vai haver proteção para você. Vai haver proteção, vai haver honra, vai haver graça, vai haver glória sobre a tua cabeça. Porque você não negligenciou a sabedoria. Então, isso é muito importante, irmãos, porque a sabedoria acumulada cerca a nossa existência, né? Quando nós entendemos que o mundo já existia quando nós chegamos aqui. Né? Isso é muito importante. Né? A sabedoria acumulada está à nossa volta. Né? A história está aí para nos ensinar. As experiências estão aí para nos ensinar. Você imagina a IPI de Muzambinho na sexta-feira vai completar 99 anos. E eu faço parte agora como pastor dessa igreja há 8 anos. Ou seja, 91 anos transcorridos antes que eu pudesse chegar aqui como um dos pastores dessa igreja, como pastor auxiliar nessa igreja. Então, há uma experiência acumulada, uma sabedoria, melhor dizendo, acumulada, que é fruto de experiência, que é fruto de vivência, que é fruto de coerência na história dessa igreja. Né? Eu não posso simplesmente ignorar essa sabedoria acumulada, os acertos, os erros, as decisões, a história. Né? Essa igreja que foi incendiada, né? A idos passados, que viveu uma experiência de incêndio criminoso, né? Que se reuniu por um longo tempo num porão na casa do nosso querido falecido João Adolfo, que depois veio para o lugar onde nós estamos hoje, né? Que é o nosso templo atual. Então há uma sabedoria acumulada de 91 anos até que eu chegasse aqui, né? Depois 8 anos, agora vamos completar 99. Então eu não posso negligenciar, né, a sabedoria acumulada, que é fruto da experiência que Deus permitiu aos nossos irmãos, que é fruto da vivência que foi concedida por Deus, que é fruto dessa coerência em relação ao que a sabedoria pede e ao que ela direciona as nossas vidas. Então, isso é muito importante para nós.
quando nós entendemos que quando nós chegamos o mundo já existia. Quando nós chegamos, o fogo já existia. Quando nós chegamos, a roda já tinha sido inventada. Então não é porque nós chegamos o mundo começou a existir. Não, o mundo já existia. O mundo já existia. A roda já havia sido inventada. O fogo já existia. Ou seja, nós não podemos achar que o mundo começou depois que nós chegamos, né? Ou seja, nós não podemos negligenciar a sabedoria acumulada. Seja na nossa comunidade de fé, seja na nossa família, seja em qualquer área da vida. Nós devemos ser prudentes nesse sentido, de não negligenciar, como diz o texto. Filho meu, cuidado com a negligência. Não negligencie a sabedoria acumulada. Ela é fruto de experiência, de vivência e de coerência, conforme o texto de Provérbios. Que eu e você, pela graça de Deus, não negligenciemos, mas abracemos, né? Acolhamos, desfrutemos, né? E pratiquemos a sabedoria acumulada e conduzamos a nossa vida por essa sabedoria acumulada, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Segunda questão que eu acho surpreendente nesse texto, a partir do versículo de número 10, que eu vou ler agora com você. Olha que surpreendente, do verso 10 até o versículo de número 17. Ele diz assim: ouvi, filho meu, ouve, filho meu, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida, e se te multiplicarão anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, não alargues, guarda, porque ela será a tua vida. Versículo 13, observa só que interessante, 14. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, pois não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Observe esses dois versículos agora. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então, o texto da palavra do Senhor nos instrui, né, conforme nós temos compartilhado. Filho meu, cuidado com a negligência em relação à sabedoria acumulada, mas também cuidado com a negligência em relação à sabedoria compartilhada. Houve todo esse direcionamento em relação à sabedoria acumulada, e agora, em relação à sabedoria compartilhada, agora ele é específico. No verso 10, ele diz agora, não é ouvir filhos, agora ele diz de maneira pontual, ouve, filho meu. Agora é sabedoria compartilhada de uma maneira pontual, e ele diz, ouve, filho meu. E é interessante que aqui ele coloca diante de nós dois caminhos. O primeiro é o caminho da luz, e o segundo é o caminho da escuridão, né? O caminho da luz é o caminho do justo. Ele compartilha a respeito do caminho da luz, que é o caminho do justo, e também compartilha sobre o caminho da escuridão, que é o caminho do perverso. O verso de número 18 diz isso, né? A vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, progressivamente, crescentemente, né? Vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Ele usa essa figura, né, do nascer do sol, que começa ali de manhãzinho, vai despontando e chega até o meio-dia, onde atinge o seu ápice, né? O caminho do justo é como a luz, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E ele contrapõe com o caminho do perverso. Verso 19, ele diz: o caminho do perverso, ao contrário do caminho do justo, é como a escuridão. Ao invés de ser luz, é trevas. E ele diz assim: eles nem sabem no que tropeçam, de tanta escuridão que há no caminho do perverso. Então, filho meu, cuidado. Não negligencie a sabedoria compartilhada. Essa sabedoria que fala do caminho da luz e do caminho da escuridão, do caminho do justo e do caminho do perverso. Olha o que ele diz. Olha, você deve seguir o caminho da luz. Você deve seguir o caminho do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E você
não deve trilhar o caminho do perverso, que é como a escuridão. Ele tropeça e nem sabe no que tropeçou. Sabe quando você entra em casa de noite e acabou a energia elétrica, você tenta andar nos cômodos e começa a bater em alguma coisa no sofá da sala, bate na mesinha que está no meio da área de estar, né? Você tropeça nas coisas por causa da escuridão. Então observa só, primeira coisa, não negligencie a sabedoria compartilhada, porque ela está falando para você não trilhar o caminho do perverso, que é um caminho de escuridão. O verso 14 ele diz: não entre na vereda do perverso, não siga o caminho dos maus. Caminho significa estilo de vida, conduta, significa decisões, escolha, hábito, a atitude habitual do dia a dia. Não siga o caminho nem a vereda do perverso ou dos maus. Não siga, isso é um caminho de escuridão. Evita, não passe por ele. Verso 15, evita, desvia-te dele, passa de largo, passa longe disso. Muitas vezes o caminho do perverso é atraente, porque parece um caminho mais fácil. A Bíblia diz que é um caminho largo, é uma porta larga, né? Que é atraente, que parece mais fácil para nós. Então nós somos atraídos, né, de maneira falsa para esse caminho largo, para essa porta larga. Mas a Escritura diz, a sabedoria compartilhada pelo sábio de Provérbios, por esse pai que está falando com o filho, ele diz: não, esse é o caminho de escuridão. Eles vão tropeçar e nem sabem no que estão tropeçando. Não ande no caminho do perverso, não ande no caminho do mal, evita, passa longe dele, desvia, passa de largo. Sabe por quê? O verso 16 diz assim: eles não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Se tornou necessidade para eles praticar o mal, praticar a perversidade. Né? Eles se alimentam disso. O verso 17 diz: porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. É exatamente o contrário do que Jesus diz acerca de si mesmo no Evangelho. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. É um caminho totalmente contrário ao caminho de Jesus, ao caminho que glorifica a Deus. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Evangelho de João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, verso 35 em diante, Jesus diz: a minha comida, aquilo que me alimenta, aquilo que me nutre, aquilo que me sustenta, aquilo que me traz satisfação e sustento, é fazer a vontade do Pai que está no céu. O sábio de Provérbios diz: não, os maus, os perversos, a comida deles é a impiedade, eles comem impiedade como se fosse pão e bebem violência como se fosse vinho. Eles se alimentam daquilo que é perverso, maligno, destruidor, reprovável, abominável aos olhos de Deus. Por isso esse caminho é um caminho de escuridão. Por isso a sabedoria compartilhada diz para você: não ande no caminho do perverso, nem passe perto. Eu sei que ele é atrativo, eu sei que ele é sedutor, eu sei que ele parece um caminho de lucro, de vantagem, de facilidade. Se afasta desse caminho. Não negligencie a sabedoria compartilhada, se afaste desse caminho. Porque esse caminho que é atrativo aparentemente, que traz facilidade, que traz lucro, que traz prazer, que traz um caminho de suposta alegria, na verdade é um caminho de escuridão aos olhos de Deus, da sabedoria de Provérbios. Eles vão tropeçar e nem não vão saber no que tropeçaram. Afasta desse caminho. Então a sabedoria compartilhada chama você e mostra o caminho da escuridão e diz: esse caminho não é para você. Sai fora desse caminho. Mas também, para a honra e glória do Senhor, sabedoria compartilhada por esse pai com seu filho mostra o caminho da luz. E ele diz: esse é o caminho que você deve trilhar. É o caminho do justo, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. E ele diz, a partir do verso 10, sobre esse caminho, ele diz assim: esse caminho que eu estou compartilhando com você, que você não deve negligenciar. Ele diz: ouve, filho meu, e não negligencia, aceita as minhas palavras. Tá? E no caminho da sabedoria eu estou te ensinando, e pelas veredas da retidão eu estou te fazendo andar. Presta atenção nisso. Andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás, e se multiplicarão os anos de vida, porque é o caminho do justo. Retém instrução, não largues, guarda, porque ela será a tua vida. Ele diz: aceita, olha só, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão anos de vida.
no caminho da sabedoria, que é o caminho do justo, né, te ensinei. E é pela vereda da retidão que eu te fiz andar, que é o caminho do justo, e não do perverso, e não do mal. É esse caminho, verso 11, é nesse caminho de sabedoria, de retidão que eu te ensinei, que eu fiz você andar. Então retenha isso, não negligencie, porque vai ser uma bênção, vai trazer vida para você, não vai embaraçar os teus passos, você vai correr e não vai tropeçar. Guarde essa instrução, não largue ela, guarde e ela será a tua vida. Olha que coisa especial. Então, filho meu, cuidado com a negligência. Não negligencie a sabedoria acumulada e não negligencie a sabedoria compartilhada. A sabedoria compartilhada fala para você, existe um caminho da escuridão, que é o caminho dos perversos. Existe o caminho da luz, que é o caminho do justo. Você se afasta do caminho do perverso, porque é só escuridão, queda, destruição, miséria, morte. A Bíblia no Novo Testamento diz é o caminho largo, é a porta larga. Não entre por esse caminho, porque muitos se identificam e trilham esse caminho. Então, a sabedoria compartilhada mostra o aspecto positivo, o caminho do justo, o caminho da luz. É nesse caminho de sabedoria, de retidão que eu te ensino, é ele que você deve trilhar. Porque ele vai te acrescentar vida, vai permitir que você ande sem tropeçar, vai permitir que você tenha vida e tenha um caminho tranquilo e seguro aos olhos de Deus e vai honrar e glorificar o nome do Senhor. Então veja a importância do capítulo 4 de Provérbios, né? Cuidado com a negligência. Não negligencie a sabedoria acumulada e não negligencie a sabedoria compartilhada. Porque ela está te mostrando, cuidado, existe o caminho largo e existe o caminho estreito. Porta larga e porta estreita. Caminho de escuridão e caminho de luz. Caminho do perverso e caminho do justo. E você deve andar pelo caminho do justo, porque ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que Deus permita que nós possamos trilhar o caminho da luz, o caminho do justo, a porta estreita, o caminho apertado, mas é aquele que agrada a Deus, que glorifica o nome do Senhor, que promove bênção na nossa vida, na vida das pessoas com quem nós convivemos, que nos faz andar no caminho da retidão, da honestidade, né, da sensibilidade em relação a Deus, a sua palavra e o seu Espírito Santo. É esse caminho que nós devemos trilhar. Então nós não vamos ignorar, em nome de Jesus, nem a sabedoria acumulada e nem a sabedoria compartilhada. Nós vamos abraçar, nós vamos aceitar, como diz o texto. Nós vamos aceitar, nós vamos reter, nós vamos guardar, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E por fim, filho meu, cuidado com a negligência. Não negligencie a sabedoria comprovada. Olha que coisa linda. Não negligencie a sabedoria comprovada. É lindo você ver a advertência a partir do versículo de número 20. A partir do versículo de número 20. Olha só, Provérbios 4, 20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Você percebe que há sempre uma ênfase no sentido de você não negligenciar a sabedoria. Seja ela acumulada, seja ela compartilhada, seja ela a comprovada, que nós vamos ver agora uma sabedoria comprovada. Ele diz, olha, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não deixe entrar aqui e sair ali, não. Né? Dá atenção. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda no íntimo do teu coração. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, não negligencie. Cuide disso. Dê atenção a isso. Priorize isso. Por quê? Porque essa é uma sabedoria não só acumulada, não só uma sabedoria que foi compartilhada, mas é uma sabedoria que é comprovada. Ela é comprovada pelos benefícios que ela traz. Ela é comprovada pelos conselhos que ela dá. Olha só, quais os benefícios que ela traz? Verso de número 22. Ele diz, porque essa sabedoria, ou esses ensinamentos, são a tua vida, ou são a vida para quem os acha, e saúde para o corpo. Ela fala de duas coisas, dois benefícios que resumem tudo. Vida e saúde, né?
Quem encontra esses ensinamentos, essas instruções, esses conselhos e abraça, o texto diz, são a vida para quem os acha e saúde para o corpo. Olha que coisa surpreendente. O livro de Provérbios diz assim, é melhor um cão vivo que um leão morto. É melhor um cão vivo que um leão morto. O leão é o rei da floresta. O leão é um animal imponente, tem um rugido estrondoso. O leão é surpreendente, é bonito, mas não adianta nada ser um leão morto. É melhor ser um cão vivo do que ser um leão morto. Ou seja, a vida é um bem precioso que Deus nos dá. É dom de Deus, né? A vida é algo belíssimo, extraordinário, é um dom da graça de Deus que nós recebemos, vida. E o autor de Provérbios, o sábio de Provérbios, diz que quem encontra os ensinamentos, as instruções, as palavras, esse encontrou vida. Encontrou vida. E quem encontrou isso, encontrou vida e encontrou saúde. Porque tem gente que tem vida, não é como um leão morto, é um cão vivo, mas às vezes tem vida e não tem saúde. Então essas duas coisas são dois binômios, vamos dizer assim, que sinalizam bênção de Deus. Vida e saúde. Né? Tem gente que tem vida, mas não tem saúde. E o texto diz, não, você vai ter vida e vai ter saúde. Olha que coisa extraordinária. É isso que a sabedoria faz conosco. Né? A sabedoria comprovada, ela traz vida e traz saúde para nós. E nós sabemos que ela traz vida na dimensão não só biológica, mas no sentido espiritual. Né? E saúde não só no sentido físico, mas no sentido espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Né? Uma vida plena, uma vida com qualidade da perspectiva do céu, da perspectiva de Deus. Então olha que lindo, isso que o autor de Provérbios diz, combina perfeitamente com o que está dito na pessoa de Jesus e no ensino de Jesus. Não é? Nós teremos vida e saúde, saúde e vida. Então nós não devemos negligenciar a sabedoria comprovada. Né? Por quê? Porque por aquilo que ela nos traz, pelo benefício que ela nos traz. É ela que nos traz vida e saúde. É ela que nos permite viver vida e vida em abundância. É ela que nos permite ter saúde. Saúde de Deus nos nossos relacionamentos, na nossa vida cotidiana, no nosso casamento, na relação com os filhos, na relação com a comunidade de fé. Né? É ela que nos permite ter vida e saúde da perspectiva do céu, da perspectiva de Deus. Que Deus permita que eu e você não negligenciemos a sabedoria comprovada. Porque essa sabedoria testada, comprovada, aprovada por Deus segundo a palavra, que nos permite ter vida e saúde da perspectiva do alto, da perspectiva do céu e para a glória de Deus e para a bênção da nossa vida. Mas mais que isso, né, essa sabedoria comprovada, ela é comprovada pelo benefício que ela traz e pelos conselhos que ela dá. Olha o conselho que ela dá. Versículo 23, que é um versículo conhecidíssimo nosso. Diz assim, Provérbios 4, 23. Sobretudo que deve guardar, se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Olha o conselho que ela dá. Os benefícios que ela traz e o conselho que a sabedoria dá para mim e para você. Sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele, é lá do coração que procede as fontes, as saídas da vida. É lá onde está o centro das emoções, da vontade, da razão. É o centro, né? O homem interior. É o nosso homem interior. É chamado na Bíblia de o coração. Né? É por isso que o Davi fala com Deus, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tá certo? É ali a sede das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa razão. O homem interior, a Bíblia chama de coração. E aqui ele diz, sobretudo que você deve guardar, o conselho da sabedoria, guarda o teu coração, porque dele que procede as fontes, as saídas da vida. E ele dá 3 exemplos de expressões da nossa vida que são conduzidas pelo coração. O nosso falar, o nosso olhar e o nosso caminhar. O verso de número 24 diz, desvia da tua boca
a falsidade, ou desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ele está falando do falar, a falsidade da boca e a perversidade dos lábios. Oh, a Escritura diz no Novo Testamento, a tua boca fala do que está cheio o teu coração. Né? Você fala, e aquilo que você fala procede do teu coração. Tua boca fala do que está cheio o coração. Por isso o conselho é, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque é dele que vem a tua fala. Tua boca fala do que está cheio o teu coração. Se você só fala palavrão, se você só fala coisas negativas, se as suas palavras são de incredulidade, são de murmuração, são de contenda, porque isso é que está enchendo o teu coração. Então, ele diz, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, porque o seu lábio não fala por si, fala daquilo que está cheio o teu coração. Mas ele não fala só, ele não pontua para nós apenas o falar, pontua também o nosso olhar. A nossa vida é conduzida pelo nosso olhar, tá certo? O Novo Testamento diz assim, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Ou seja, o nosso olhar determina a maneira como nós nos conduzimos. E o verso 25 diz, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Tá certo? Ou seja, é o coração que conduz o nosso olhar. Por isso devemos guardar o coração, para que nós olhemos reto diante de nós, não tenhamos um olhar perdido, desviando para lá e para cá, um olhar reto. Hoje, na gíria, os jovens gostam de dizer que devemos ter um papo reto, direto, né, honesto, certeiro, né, sem ficar titubeando. E aqui ele fala, ele pontua para a gente o falar e o olhar. Que os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de você. Você tem um olhar fixo, né? Direto, assertivo, tem um alvo, tem um foco, você não desvia para lá, desvia para cá, uma hora é crente, outra hora não é crente, uma hora é barro, outra hora é tijolo. Não, você tem um olhar firme, fixo, por causa da sabedoria, né? Então, nós não negligenciamos a sabedoria comprovada, por causa do benefício que ela traz, e por causa do conselho que ela dá. Ela dá um conselho para nós, guarda o coração, porque ele é que dirige o teu olhar, ele é que dirige o teu falar, ele é que dirige o teu olhar. Cuida do teu coração. Como é que está o teu coração? O que enche o teu coração? Do que você alimenta o teu coração? Ele vai dirigir o teu falar e vai dirigir o teu olhar. Vai determinar a maneira como você lê a vida. Vai determinar a maneira como você lê as situações à sua volta. Vai determinar como você enxerga os acontecimentos na tua casa, na tua família, na tua comunidade de fé. Vai determinar. Se você tiver um olhar ruim, o teu corpo será cheio de trevas. Mas se o seu olhar for bom, o seu corpo será cheio de luz, é o que diz a Escritura. Por isso tem que guardar o coração, porque ele determina o nosso falar e o nosso olhar. Né? E aí ele termina dizendo que isso também determina o nosso caminhar. O verso 26 e o 27, olha só. Por que devemos guardar o coração como um conselho da sabedoria comprovada? Porque ele interfere no nosso falar, no nosso olhar e no nosso caminhar. Ele diz, pondera a vereda dos teus pés, né, o caminho que você está trilhando, e todos os teus caminhos serão retos. E ele diz, não te declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Olha para você ver. Por quê? Porque o coração determina o nosso falar, o coração determina o nosso olhar, o coração determina o nosso caminhar. Tem gente que está, como diz o verso 26, não ponderando na vereda dos pés, não ponderando o caminho que ele está trilhando. E ele diz aqui, olha, o verso 26, todos os teus caminhos serão retos se você ponderar a vereda dos teus pés. Onde é que você está caminhando? Que tipo de decisão é essa? Que tipo de atitude é essa? Porque caminho significa atitude, escolha, decisão, conduta de vida. Pondera esse caminho que você está trilhando. Que caminho é esse? Esse caminho combina com o Evangelho, combina com Jesus, combina com a graça de Deus, combina com a ação do Espírito Santo. Então pondera nesse caminho. Como é que você pode ponderar o caminho? Quando você guarda o coração. Porque o coração é que determina o seu falar, o coração é que determina o seu olhar, o coração é que determina o seu caminhar. E ele diz, não te declines ou desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, tem um caminho reto, não fica para lá, para cá. Um caminho reto, um caminho certo, trilho.
traçado pelo Pai, traçado pela palavra de Deus. A Escritura diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte, né? Parece uma beleza, como eu já disse, são caminhos largos muitas vezes. E você quer rejeitar o caminho estreito, mas cuidado, pondera o caminho que você está trilhando. É um caminho que parece maravilhoso, mas é de desonestidade, é de imoralidade, é um caminho de incredulidade, é um caminho de murmuração, de ingratidão, é um caminho que desconsidera a palavra de Deus. Cuidado, né? Pondera, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, retira o teu pé do mal. Então, amados, o nosso estudo de hoje tem esse tema: filho meu, cuidado com a negligência. Cuidado com a negligência. Não negligencie a sabedoria acumulada. Não negligencie a sabedoria compartilhada. Não negligencie a sabedoria comprovada, conforme lemos no capítulo 4 de Provérbios. Que Deus permita, em nome de Jesus, que eu e você não negligenciemos, que nós acolhamos, que nós abracemos, que nós valorizemos, né, que nós priorizemos essa sabedoria acumulada, compartilhada e comprovada, conforme está descrito em Provérbios. E que assim nós possamos trilhar, né, o caminho do justo, o caminho da luz. O caminho do justo que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E que assim nós possamos acolher esse conselho da sabedoria. Sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes, as saídas da vida. É dele que vem a determinação em relação ao seu falar, em relação ao seu olhar, em relação ao seu caminhar. Que Deus permita que nós sejamos atentos, cuidadosos, zelosos a respeito da sabedoria que Deus tem nos dado a graça de receber através da palavra. Uma sabedoria acumulada, uma sabedoria que tem sido compartilhada conosco, uma sabedoria que tem sido comprovada, né, por todo o benefício que ela traz e pelos conselhos que ela nos dá. Que Deus assim abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Filho meu, cuidado com a negligência, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.